Quando foi a última vez que você não fez absolutamente nada? Que você ficou por mais de 5 minutos sem fazer nada? 5 minutos, sem música, sem vídeo, sem podcast, sem conversar com ninguém e principalmente sem pegar no celular. Provavelmente isso já faz muito tempo e é muito louca essa mudança tão brusca em tão pouco tempo, porque ficar sem fazer nada era uma das coisas mais normais do mundo. Esperar o ônibus, olhar pela janela durante uma viagem, sentar em uma praça, deitar na cama antes de dormir. Existiam momentos em que a única coisa que restava era você e os seus próprios pensamentos. Hoje, esses momentos praticamente desapareceram. Existe uma fila? Celular. Entrou no elevador? Celular. Foi ao banheiro? Celular. Está esperando a comida chegar? Celular. Acordou? Celular. Antes mesmo de levantar da cama, já existe uma tela ocupando um espaço que durante milhares de anos foi preenchido apenas pelo silêncio. Aproveitando esse tema, tem algumas experiências minhas que eu gostaria de compartilhar com vocês e que me fizeram ter a ideia deste vídeo. Recentemente eu viajei com alguns amigos para um sítio. A gente ia passar uma semana lá. No quarto dia de viagem começou a chover muito e a fazer frio, então não dava para usar a piscina. Um amigo sugeriu que a gente assistisse a um filme. A gente colocou o filme e tinha uma parte da rapaziada que simplesmente não conseguia assistir. Eles até tentaram, mas não aguentavam prestar atenção. Então um deles colocou o fone de ouvido e ficou só dando scroll em vídeos no TikTok. Depois que a gente terminou o filme, o que na minha opinião foi bem desagradável, não tem problema nenhum a pessoa não querer assistir ao filme, mas não dá para negar que isso afeta a energia do grupo. É a mesma coisa que sair para comer com os seus amigos e metade da mesa ficar em silêncio mexendo no celular. Fica um clima muito ruim. Mas teve um fato que eu achei engraçado. Eu aproveitei aquele momento para assistir a um vídeo sobre algumas empresas, porque agora estou estudando finanças. Esse mesmo cara que ficou scrollando vídeos no TikTok chegou em mim e perguntou o que eu estava fazendo. Eu respondi que estava vendo um sobre finanças no YouTube. Ele virou para mim e perguntou se era sério que eu ainda usava YouTube. Eu estranhei e perguntei o porquê que se ele não usava mais o YouTube, e sim, por qual motivo. Ele me disse que enjoou de YouTube e que TikTok era mais legal e que YouTube era muito chato pelos vídeos serem mais longos. Eu não sabia se achava aquilo engraçado ou preocupante. Na verdade, eu fiquei até mal ouvindo aquilo. Nunca na história os seres humanos conviveram tão pouco consigo mesmos quanto agora. E isso não é um problema só da geração Z ou da geração Alpha. Por isso eu usei o termo seres humanos. A minha própria mãe é extremamente viciada em telas. Quando a gente sai para um parque ou para um restaurante, ela está quase sempre mexendo no celular, vendo o feed do Instagram. O curioso é que ninguém decidiu conscientemente viver desse jeito. Simplesmente aconteceu, a tecnologia avançou. Os algoritmos ficaram mais inteligentes, os vídeos ficaram mais curtos, e aos poucos aquilo que era para ser apenas uma ferramenta passou a preencher todos os espaços vazios do dia. Tem uma reflexão da professora Lúcia Helena Galvão em que ela questiona: será que o homem realmente evoluiu ou quem evoluiu foi a máquina? Nós estamos vivendo talvez a melhor época da história. Se há 200 anos você perguntasse para alguém como ele imaginava o paraíso, provavelmente ele descreveria algo muito parecido com o mundo em que vivemos hoje. Você tem acesso à comida sem precisar plantar ou caçar. Basta ir ao mercado, tem água limpa. Sexo disponível em segundos. Entretenimento infinito. Conforto em praticamente todos os aspectos da vida. Mas é curioso que a geração que possui o maior conforto também seja uma das mais deprimidas e ansiosas. Na minha opinião, esse vício em telas e essa busca constante por estímulos causam mais danos à saúde do que a bebida. É curioso perceber que a geração que menos bebe também apresenta os menores níveis médios de testosterona. Pela primeira vez, existe a sensação de que os filhos podem estar menos preparados intelectualmente do que os pais. Eu tenho amigos com um vício tão grande em telas que usam o celular até enquanto estão no banheiro. Eu acho isso extremamente estranho. Tenho amigos que passam mais de 2 horas seguidas vendo Reels durante a noite e depois reclama que acorda cansado no dia seguinte. Eu não sou santo, também tenho os meus defeitos, mas felizmente o vício em telas nunca foi um deles. Às vezes eu entro no Instagram e acabo passando do ponto, mas quando eu percebo, eu penso: opa, talvez eu esteja passando do ponto. E eu tento parar. Os malefícios que isso causa na mente é um tema extremamente complexo, e eu poderia passar horas desenvolvendo esse assunto, mas para resumir, existe uma ironia nisso tudo. Se o problema atual é justamente o fato de a maioria das pessoas consumir apenas vídeos curtos,
Talvez um vídeo muito longo nem chegue em quem mais precisa ouvir essa crítica, então vou tentar simplificar ao máximo. E se você não é um dos que perderam sua capacidade de foco, eu recomendo se aprofundar no assunto, assistindo aos episódios 1 e 2 da professora Lúcia Helena Galvão no Flow Podcast. Ela aborda esse tema e muitos outros de uma maneira muito mais sábia do que eu. Enfim, o que eu posso fazer agora é recomendar alguns hobbies que eu gosto e que podem ajudar você a passar mais tempo longe das telas. O primeiro é o jiu-jitsu. É um esporte maravilhoso que praticamente qualquer pessoa pode praticar. Desde alguém fisicamente fraco, que quer aprender a se defender de pessoas muito maiores e mais fortes, até idosos, mulheres e crianças. É uma arte marcial que ensina muitas lições para a vida. Ajuda a desenvolver disciplina, estratégia, força física e condicionamento. Uma grande vantagem do jiu-jitsu em relação às outras artes marciais é que você pode fazer sparring praticamente todos os dias. No boxe ou no Muay Thai, por exemplo, não dá para ficar levando soco na cabeça diariamente. Além disso, o jiu-jitsu talvez seja a arte marcial mais próxima do infinito. Sempre existe alguém desenvolvendo uma técnica nova ou criando uma variação diferente. Por mais que a minha arte marcial favorita seja o Karate Kyokushin, o jiu-jitsu é sempre a primeira recomendação que eu faço. O segundo hobby é a meditação. Cada dia que passa, nós convivemos menos com nós mesmos por causa do excesso de estímulos. Por isso, é importante reservar um momento do dia para visitar a própria mente. Aproveitando o gancho do jiu-jitsu, Rickson Gracie, uma das maiores lendas da modalidade, aprendeu um método de respiração que utiliza completamente o diafragma. A maioria das pessoas respira apenas com a parte superior do peito, o que favorece a ansiedade. O correto é respirar utilizando o diafragma, permitindo que as costelas e as costas também se expandam. Aprenda a meditar. Isso pode ajudar você a se conhecer melhor, organizar as próprias ideias e tomar decisões mais racionais. Como esse é um assunto pelo qual eu tenho muito interesse e pratico há bastante tempo, pretendo fazer um vídeo dedicado exclusivamente a ele. O terceiro hobby é a leitura, mas não escolha um livro técnico que você precise se obrigar a terminar. Escolha um tema que realmente desperte a sua curiosidade. Romance, ficção científica, suspense, fantasia, qualquer coisa. O importante é que seja uma leitura prazerosa. Além disso, a leitura traz muitos benefícios. Ela amplia o vocabulário, fortalece a memória e melhora a capacidade de concentração. Se eu fosse recomendar um livro, seria O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. É uma obra de ficção científica em que uma civilização com objetivos misteriosos decide ajudar a humanidade a resolver seus problemas. Pela primeira vez, a humanidade vive em paz, sem guerras, e todos passam a falar uma língua universal. Mas junto com essa utopia, surgem novos problemas, como uma sociedade acomodada, entediada e sem propósito. Não vou falar mais do que isso para não dar spoilers. É um livro publicado em 1953 e ainda assim parece discutir exatamente o mundo em que estamos vivendo hoje e para onde estamos caminhando. O quarto hobby é um que eu ainda quero começar, mas ainda não consegui por falta de tempo. Eu gostaria de aprender a tocar guitarra. Acho importante que toda pessoa aprenda pelo menos um instrumento musical. Além de ser algo prazeroso, o treinamento musical melhora a percepção auditiva e pode até facilitar o aprendizado de novos idiomas. No fim das contas, o que eu quero dizer é que, independentemente do hobby que você escolher, muito provavelmente ele vai trazer algum benefício para a sua vida. Então escolha aquilo que mais faz sentido para você. Se eu pudesse sugerir um modelo, seria este. Escolha um hobby que envolva atividade física, um que envolva arte, um que estimule a mente, e um que seja uma habilidade útil para a vida. Por exemplo, todo mundo precisa cozinhar. Então aprender novas receitas também pode ser um excelente hobby. Enfim, esse foi o vídeo. Sinta-se à vontade para compartilhar alguma experiência sua nos comentários e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.